O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, e depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhe falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós. Estimados irmãos e irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes das rádios que conosco participam desta Santa Missa, neste primeiro domingo, neste 11º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala do reino, o reino de Deus semeado na terra que vai crescendo. A primeira leitura diz que o próprio Deus vai pegar um pequeno ramo e vai plantar sobre um alto monte, e aquele ramo vai crescer, se tornar árvore e dar fruto. No Evangelho, Jesus compara o reino com a semente lançada na terra, e também com o grão de mostarda, a menor das sementes. Isso quer dizer o que para nós? Primeiro, o reino, o reinado, é iniciativa de Deus. A presença de Deus, a ação de Deus entre nós é iniciativa dele mesmo. O reino significa Deus presente, Deus criando, Deus governando, Deus curando, Deus perdoando, Deus salvando. O que é o reino de Deus? É Deus agindo. Agora Deus compara com a semente, com a planta. A primeira leitura diz: ele pega um ramo, planta sobre um alto monte, ele mesmo pega e planta, e ele se torna uma árvore frondosa, bonita, frutífera. No Evangelho, Jesus diz assim: olha, o reino é como uma semente, precisa ser semeado. Deus age também através de nós. Assim como o agricultor pega a semente, lança a terra e vai cuidando dela, ele não pode dar vida à semente. A semente tem vida própria, a vida está dentro de si, mas ele pode lançar a semente à terra, pode arar a terra, pode regar, pode cuidar, pode trabalhar, e a semente germina. E assim Jesus diz: olha, o homem, a mulher, o cristão é semeador do reino. Ele planta o reino no coração do mundo. Como? Pela pregação da palavra, pelo comportamento, pelo testemunho de vida, pela oração.
Ele anuncia o reino de Deus, torna o reino de Deus presente. Aí Jesus diz assim: mas olha, o reino é como uma semente semeada, tem que ser cuidado, temos que ter zelo. Uma semente lançada à terra, se ela for abandonada, ela não vai nem germinar, nem dar frutos. Assim a palavra de Deus que cai em nossos corações, que é semeada em nossa vida, ela tem que ser acolhida, tem que encontrar terreno fértil, tem que ser cuidada pela oração, pelo compromisso, pelo processo de conversão. E assim o reino, a presença de Deus, a ação de Deus vai crescendo em nós. Outra coisa importante: assim como uma semente precisa de um longo tempo para germinar e se tornar árvore, nós também, o reino de Deus em nós acolhido, uma leitura, uma pregação, um compromisso, um voto feito, uma promessa, precisa de um longo tempo para germinar em nós, para crescer, para dar frutos. Ou seja, tudo é um processo. Nós temos que nos engajar num processo de oração, num processo de conversão, num processo de anúncio do reino, num processo de acolhida da palavra de Deus. Outra coisa, o reino é discreto, é simples, parece frágil, abatível, vencível. Jesus diz assim: ele é como a menor das sementes. Você pega um grão de mostarda, a menor das sementes, assim é o reino. Você olha para o reino de Deus, frágil e pequenino nesse mundo, e diz assim: quanta violência, quantos assassinatos, quanto ódio, quanta guerra no mundo, quanto pecado, quanta coisa errada. Quem pode vencer tudo isso? Quem pode? O reino tão fraco. Um garotinho rezando o Pai Nosso, uma velhinha rezando o terço, um padre dizendo palavras bonitas. O que é isso diante do mal, forte e poderoso presente no mundo? Aí Jesus diz: o reino parece fraco, é um grão de mostarda, é pequenino, parece abatível, vencível, mas o reino possui toda a força de Deus. É necessário crer e, como uma plantinha, como uma sementinha, cuidar, regar, orar, trabalhar. É necessário ser discípulos missionários. Então a palavra de Deus, o reino de Deus vai dar frutos em nós, no nosso lar, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. O reino cresce e Deus se torna mais e mais presente. É necessário acreditar no reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.